O que você diz, o que você pensa, o que você sente e como administra sua boca. Será que você consegue controlar suas palavras? As palavras são engrenagens de uma mesma máquina. Se uma falha, todas são impactadas. Mas se você aprende a dominá-las e usá-las com inteligência, pode transformar completamente a sua vida. Não é magia nem sorte. É disciplina, é estratégia. É entender que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar o seu mundo interior. Às vezes, em meio à voragem do dia a dia, eu paro por um instante e penso em como as minhas palavras foram em mais de uma ocasião o gatilho de situações inesperadas. Às vezes me vejo nesses momentos em que, sem meditar demais, deixo escapar comentários ou julgamentos que logo se transformam em espinhos no meio de relações que, de outro modo, eram tão valiosas. Com o tempo, entendi que aprender a controlar a minha boca não se tratava de silenciar as minhas opiniões, mas de encontrar o equilíbrio entre expressar o que sinto e respeitar o espaço e as emoções. Descobri que, assim como uma semente mal plantada, certas palavras podem germinar mal-entendidos e semear discórdia em relações que, de outra forma, é florescido com naturalidade. O uso imprudente da língua não só gera conflitos no ambiente de trabalho ou em amizades queridas, mas também deixa cicatrizes no seu interior, fazendo eco de uma voz que frequentemente se lamenta da falta de moderação nas expressões. Com o tempo, entendi que aprender a controlar a boca não se tratava de silenciar as minhas opiniões, mas de encontrar o equilíbrio entre expressar o que sinto e respeitar o espaço e as emoções de quem me rodeia. Se este vídeo faz sentido na sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Antes de começar, faça algo importante e firme um compromisso com a filosofia estoica. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu valorizo a filosofia. Se realmente você está comprometido, dê um passo rumo à sua melhor versão a cada dia, porque ao escrever, você está reafirmando um compromisso consigo mesmo. Não é apenas uma frase, mas uma declaração de intenção. É reconhecer que cada dia é uma nova oportunidade para evoluir, se fortalecer e tomar as rédeas do seu destino. Vamos começar. Número 1. Aprenda a dominar a sua boca. Às vezes, em meio ao dia a dia, eu paro por um instante e penso em como as minhas palavras foram em mais de uma ocasião o gatilho de situações inesperadas. Eu me vejo nesses momentos em que, sem meditar demais, deixo escapar comentários ou julgamentos que logo se transformam em espinhos no meio de relações que, de outro modo, eram tão valiosas. Com o tempo, entendi que aprender a controlar a minha boca não se tratava de silenciar as minhas opiniões, mas de encontrar o equilíbrio entre expressar o que sinto e respeitar o espaço e as emoções de quem me rodeia. Desde muito jovem, acreditei que dizer o que pensava era sinônimo de sinceridade, de autenticidade pura. Na minha infância e adolescência, cada palavra era uma declaração da minha personalidade, uma maneira de afirmar a minha presença em um mundo que parecia exigir aos gritos que eu não me deixasse passar despercebido. Lembro daquelas tardes em que, ao conversar com os meus amigos, lançava comentários sem filtro, convencido de que a verdade, por mais crua que fosse, merecia ser dita. No entanto, logo descobri que, assim como uma semente mal plantada, certas palavras podiam germinar mal-entendidos e semear discórdia em relações que, de outra forma, tinham florescido com naturalidade. Essa etapa da vida foi marcada pela ilusão de que o mundo devia me compreender na mesma velocidade e profundidade em que eu o entendia. Não demorei a notar que, assim como o caos em uma orquestra desafinada, as minhas palavras às vezes criavam dissonâncias difíceis de reconciliar. O uso imprudente da língua não só gerava conflitos no ambiente de trabalho ou em amizades queridas, mas também deixava cicatrizes no meu interior, fazendo eco de uma voz que frequentemente se lamentava da falta de moderação nas minhas expressões. Não é que eu quisesse ser rude ou insensível, mas no calor do momento, a minha língua parecia ter vida própria, rebelando-se contra a cautela que a minha mente pedia aos gritos. A ironia residia em que, enquanto eu me esforçava para planejar e controlar cada aspecto da minha vida, não conseguia domesticar esse torrente de palavras, que às vezes saíam sem o filtro necessário. Eu me confrontava com situações em que o agora era tão efêmero que não me deixava tempo para pensar, e era precisamente nesses instantes, quando a minha boca se convertia na minha pior inimiga.
Lembro com intensidade aquela reunião familiar em que, sem querer, arranquei um comentário que desatou de emoções. Uma brincadeira, que para mim tinha sido inocente, se transformou em uma arma que feriu sensibilidades e desatou um clima de tensão. Nesse instante, a impotência se misturou com a autocrítica. Eu me perguntava por que as minhas palavras escaparam sem controle. Não entendo que às vezes o silêncio ou uma resposta medida podem ser muito mais poderosos que a veracidade sem limites. Esse dia se converteu em um ponto de inflexão, um antes e um depois, na minha relação com a palavra falada. Com o passar dos anos, fui aprendendo a reconhecer os sinais de alerta que o meu corpo e a minha mente me ofereciam antes de abrir a boca. Aprendi a parar um segundo para avaliar se o que estava prestes a dizer poderia danificar alguém ou se, pelo contrário, contribuiria para enriquecer a conversa. Foi um processo gradual em que cada equívoco se transformou em uma lição e cada erro se converteu em uma oportunidade para melhorar. Comecei a me dar conta de que controlar a minha boca não era reprimir os meus sentimentos, mas canalizá-los de forma construtiva, buscando sempre o equilíbrio entre a honestidade e a empatia. Esta transformação não foi fácil. Houve momentos em que a ansiedade e o medo de errar de novo me faziam sentir que eu estava cortando a minha liberdade de expressão. No entanto, compreendi que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de refletir antes de agir, de medir as consequências de cada palavra e de entender que em muitas ocasiões o silêncio é tão eloquente como uma voz bem modulada. Essa introspecção me levou a explorar novas maneiras de me comunicar, de expressar as minhas ideias, sem deixar de ser consciente de que cada palavra tem um peso, um impacto na realidade que me rodeia. O aprendizado foi também uma jornada rumo ao autoconhecimento. Dei-me conta de que, assim como uma orquestra requer de sutis ajustes para alcançar uma sinfonia harmoniosa, a minha comunicação precisava de uma direção que lhe desse sentido e beleza. Comecei a cultivar a paciência, a escutar mais e falar menos e a encontrar no diálogo a oportunidade de entender em vez de julgar. Este processo me levou a descobrir a importância da empatia, de se colocar no lugar do outro antes de emitir um julgamento ou uma crítica. Aprendi que cada ser humano leva consigo uma história única e que as minhas palavras, por mais inofensivas que parecessem, podiam marcar a diferença entre construir uma ponte ou levantar um muro. Houve episódios em que, apesar dos meus esforços, a minha boca seguia escapando sem aviso. Nesses momentos, a frustração se apoderava de mim e a sensação de ter falhado me golpeava com força. Mas também eram instantes em que eu aprendia a me perdoar, a entender que a mudança é um caminho sinuoso e que cada passo, inclusive aqueles que parecem retrocessos, forma parte do aprendizado. Assim, em vez de me culpar excessivamente, comecei a analisar as minhas palavras com atenção, a refletir sobre o impacto que tinham no meu entorno e a me comprometer a ser mais consciente em cada intercâmbio verbal. Compreendi que controlar a minha boca era, em essência, controlar uma parte fundamental do meu ser, a minha forma de me relacionar com o mundo. Ao dominar a arte da comunicação assertiva, descobri que podia transformar conflitos em oportunidades de diálogo, que podia converter um comentário impulsivo em uma reflexão profunda e que, sobretudo, podia gerar um ambiente de respeito e compreensão mútua. Esta habilidade não só melhorou as minhas relações interpessoais, mas também me outorgou uma paz interior, inestimável ao saber que cada palavra estava em sintonia com os meus valores e princípios. Cada equívoco foi uma oportunidade para crescer. Cada silêncio, um convite à introspecção. E ainda que a tentação de falar sem medir as consequências possa voltar a surgir, já sei que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de dominar a minha boca, em deixar que o diálogo se converta em uma ponte que une, e não em uma barreira que separa. Número 2. Controle a sua mente. Desde muito jovem vivia imerso em um torrente incessante de ideias, inquietações e medos que pareciam se multiplicar sem controle. Acreditava que a minha mente era um laboratório, em que eu experimentava constantemente, sem me dar conta de que, ao não dirigir esses processos, muitas vezes se convertiam em um turbilhão de emoções desbordadas. No meu afã por compreender o mundo e por alcançar a perfeição em cada aspecto da minha vida, tentava abarcar mais do que realmente podia manejar. No entanto, logo descobri que a verdadeira fortaleza não reside na acumulação de pensamentos, mas na capacidade de ordená-los e canalizá-los rumo a um propósito claro. Lembro daquelas longas noites em que, deitado na penumbra do meu quarto, a minha mente se inundava de lembranças, temores e dúvidas.
Era como se cada pensamento competisse por ser o protagonista de uma obra que eu não conseguia dirigir. O medo de errar, a ansiedade pelo futuro e a melancolia do passado se entrelaçavam em uma dança descontrolada. Foi então quando comecei a me perguntar: como posso deterpirar e recuperar o controle do meu próprio pensamento? A resposta não foi imediata, mas o caminho rumo a essa transformação se abriu diante de mim de maneira sutil e ao mesmo tempo reveladora. O primeiro passo foi reconhecer que a mente é, em essência, um terreno fértil, capaz de albergar tanto pensamentos construtivos como destrutivos. Compreendi que não se tratava de reprimir ou negar o que sentia, mas de aprender a observar esses pensamentos sem me deixar arrastar por eles. Comecei a praticar a meditação, uma ferramenta que, embora no princípio me resultasse estranha, pouco a pouco me ensinou a ser testemunha do meu próprio fluxo mental. Ao me sentar em silêncio e permitir que os pensamentos passassem como nuvens no céu, descobri que podia escolher em qual me enfocar e quais deixar ir, sem julgá-los nem reprimi-los. Este processo de autoobservação me levou a entender que controlar a mente não é um ato de força, mas de rendição consciente. Se realmente você está comprometido, dê um passo rumo à sua melhor versão a cada dia. Escreva nos comentários a frase: "Eu cultivo o autocontrole", porque ao escrever, você está reafirmando um compromisso consigo mesmo. Não é apenas uma frase, mas uma declaração de intenção. É reconhecer que cada dia é uma nova oportunidade para evoluir, se fortalecer e tomar as rédeas do seu destino. Cada vídeo que criamos aqui é pensado no seu crescimento pessoal, sempre com o objetivo de ajudar você a se desenvolver e conquistar sua melhor versão. Além disso, inscreva-se no canal e dê o like, pois isto fortalece o nosso trabalho e nos dá motivação para continuar criando conteúdos de valor para a sua jornada. E fique ligado nos próximos vídeos, porque estamos sempre trazendo novidades para te ajudar no crescimento pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.